apesar de parecer muito fácil, mas é um tema meio complicado, né? Motivar as coisas. Então eu já comecei pensando nesse nome. Eu acho que melhor seriam escolhas e motivação. Porque, afinal de contas, eu acho que são as nossas escolhas que nos motivam a fazer alguma coisa, certo? E eu acho que a palestra, o nome palestra para hoje não seria o mais adequado. Por isso que eu escrevi seminário. Seminário, cuja raiz significa semear, disseminar, plantar. Eu espero que a gente conseguir conviver aqui, a gente consiga aplicar no nosso dia a dia e a partir daí fazer de todo o nosso campo pessoal uma forma melhor. Não só em relação ao trabalho, mas em relação a todos os aspectos da nossa vida, tá? Como vai ser mais ou menos um bate-papo, vamos fazer pergunta a quem quiser, vamos questionar, debater, colocar as próprias experiências, que é mais ou menos isso que eu vou falar. Falar um pouco das minhas experiências também, quando for o caso, tá bom? Então vamos lá, escolhas e motivação. Primeiro de tudo, toda vez que a gente quer se motivar, nós vamos fazer uma escolha, é necessário mudanças. Mas que tipo de mudanças, né? São mudanças comportamentais e mudanças de visualização. Além de mudar o nosso comportamento em relação a um problema, em relação aos outros, em relação ao nosso dia a dia, a nossa vida, é necessário também que o modo com que nós enxergamos o mundo, quando eu falo mundo, pode ser o seu micromundo dentro da sua casa, pode ser o seu bairro, pode ser o seu serviço, pode ser a sua cidade, tem que mudar também. Mas é claro que a gente sabe que toda mudança não é fácil, mudança é difícil, porque você criou um hábito, você criou apegos em relação a isso, e isso vai te fazer sofrer. Toda vez que a gente precisa mudar, a gente sofre. Já vi que quando a gente é criança, não é? A gente começa a sentir dor, você vai no pediatra e ele fala, é a dor do crescimento. Você está mudando. Bom, por isso que eu falei, são fáceis. Acabei de falar, mudança, acho que não é fácil para ninguém mudar. Requer algo do nosso interior. Primeiro que é a receptividade. Ninguém consegue mudar se não se tornar receptivo a alguma coisa. Acho que todo mundo já viu aqueles filmes chineses que passam na televisão, já ouviu falar, quando o copo está cheio d'água, para você colocar chá nesse copo, o copo tem que estar vazio, não é? Toda vez que eu preciso encher algo com alguma coisa, esse outro algo tem que estar vazio. Vazio nesse sentido, de se tornar receptivo. Em geral, toda vez que nós vamos conversar com alguém, que nós vamos escutar alguma coisa, ou nos aconselhar, isso a gente não coloca, nós não vamos receptivos até aquele local. A gente sempre vai com o preconceito que nós fizemos de tudo. Você tem a sua história de vida, todo mundo tem. Mas toda vez que algo novo nos for apresentado, naquele momento eu tenho que estar receptivo, naquele momento eu tenho que estar vazio. E no geral, nós não queremos ouvir, a gente sempre quer falar, a gente sempre quer questionar. O questionamento é bom, mas desde que eu ouça primeiro. Nós perdemos o hábito de ouvir. E envolve sair da minha zona de conforto. Porque toda vez que eu falo, isso está bom para mim, eu sou acomodado. Se está bom, subentende-se que chegou no limite. Não é? Você não pode melhorar, isso está bom. Estou satisfeito com isso. Se você está satisfeito com aquilo, você está falando para você mesmo que aquilo não pode melhorar, que aquilo não pode mudar. Então você entra na sua zona de conforto. E para você sair dessa zona de conforto, requer movimento. Seja da sua massa corporal, seja do seu intelecto, seja dos seus hábitos, seja do seu apego. E a outra coisa é uma análise imparcial. Para mim falar que algo está errado, eu tenho que analisar todos os aspectos. Para mim falar que aquilo não vai dar certo, que aquilo não serve, eu tenho que analisar todos os aspectos também. Eu não posso simplesmente porque eu não gosto de tal pessoa, não gosto de tal coisa, não gosto de tal programa, seja lá o que for que seja, para mim falar que aquilo está errado. Então toda análise tem que ser imparcial. Eu tenho que, na verdade, me colocar no local, no lugar daquela coisa
ou no lugar daquela pessoa. Aí juntos a gente pode resolver. Que é o grande problema das pessoas é confundir conflito com confronto. Você vai mudar, vai acontecer conflitos. E todo conflito, ele é necessário para que as mudanças aconteçam. Seja um conflito seu com você, seja um conflito seu com seu colega, com seu pai, com sua esposa ou com seu filho. E a partir daí, uma análise imparcial, uma receptividade, você disposto a sair da sua zona de conforto, você consegue melhorar. Agora, quando eu vou confrontar alguma coisa, então eu quero vencer. E toda vez que eu quero vencer, eu quero sobrepujar alguém. Eu acho que ninguém se deixa sobrepujar com grande facilidade. Então as coisas não mudam, continuam como estão. Porque nenhum dos dois lados averigua isso tudo. E por último, mas não menos importante, na verdade, se fosse em ordem de importância, a vontade eu colocaria em primeiro lugar. Porque se você não tiver vontade para mudar, não vai mudar. Alguém muda sem vontade? Tem uma historinha oriental que eu gosto muito, que ele fala assim: você pode pegar um cavalo, levar esse cavalo até o coxo, você pode encher esse coxo de água e você pode forçar o cavalo a beber água, mas você nunca pode dar sede para esse cavalo. Você nunca pode dar vontade. Mesma coisa vocês. Para a melhora de vocês, em qualquer aspecto, qualquer mudança que vocês queiram fazer, vocês vão ter que ter vontade. Ninguém pode dar vontade para vocês. Ninguém pode dar sede para vocês, de conhecimento, sede de melhora, sede, sei lá do que for. Isso ninguém pode. É algo intrínseco do espírito, da alma, da mente, sei lá, do que vocês acreditam, mas é especificamente de vocês, de você como indivíduo. Tá bom? Então, fortaleçam a vontade que as coisas melhorem. Sem fortalecimento da vontade, então, não vai haver mudança. E você sempre vai ficar reclamando das mesmas coisas. Por quê? Você está na sua zona de conforto. Quem se nega a mudar porque está na sua zona de conforto? Então, em suma, essa mudança ou essas mudanças que eu estou falando significa o quê? Coisas muito simples. Significa um par de sapato velho, ou seja, exatamente isso. Você tem que trocar o novo pelo velho. Você tem que deixar a sua botina nova, já surrada, com todas as marcas do seu pé, com tudo lá, com todos os defeitos que ela tem, de lado. Você já trilhou com ela o que você tinha que trilhar. Então deixe o seu sapato velho. E muitas vezes a gente não quer deixar literalmente o nosso sapato velho. Vai ser porque cargas d'água, mas é apego. É medo de mudar. É medo daquele novo sapato não ficar bom. É medo de apertar o pé. E para que ter medo? Se você quer uma mudança. Então, deixa o sapato velho. E calça um sapato novo. Não tenha medo de calçar um sapato com asas. Voe o mais alto que você puder, mas trilhe um novo caminho. Trilhe um novo comportamento, seja ele mental, ou seja ele físico, seja lá o que for. Deixa o sapato velho e coloca um sapato novo. Porque o que acontece é uma mágica. Tá? E isso pode ser literal, mas no caso é simbólico esse sapato novo com asas, para vocês atingirem novos horizontes, atingirem graus mais elevados. Quando você tinha esse seu sapato velho, você era um lagarto. Um lagarto em que sentido? Você andava rastejando e tinha os seus olhos cobertos com poeira e com lama. Então tudo que você via era uma realidade distorcida. E você já se acostumou com ela. E por se acostumar com ela, ela era a sua verdade. Mesmo que te ardesse os olhos, mesmo que não fosse o que você queria, mas é a realidade que você está vendo. Simplesmente porque por estar com o olho nuviado, não, enuviado, né? Tá? Isso é muito engraçado, né? Eu acho que talvez a maioria de vocês não sabe, mas uma época da minha vida eu fui monge e morava na China. Tá?
tá? Então eu ficava enclausurado lá, estudando, rezando, fazendo tudo que monge faz, menos ganhar dinheiro. E lá, todos nós tínhamos nome de animais assim, devido ao seu grau de evolução. Como você via o mundo, a sua predisposição a mudar. Há quanto tempo você tinha lá, qual era a sua comparação? Comece a dando o nome de animais diferentes. E todo mundo almejava um dia chegar a ser águia, né? Tem um olhar de tudo, conseguir enxergar quase 360, olhar de cima, ver aquele ponto lá embaixo, mas não se apegar ao ponto. Você se apega ao ponto, mas você consegue diferenciar o ponto do todo. Mas se o meu sapato faz eu ter essa visão, para ter essa visão, eu tenho que trocar o meu sapato. Então eu tenho que estar disposto a mudar. Eu tenho que ter vontade. Querendo ou não, eu tenho que ter vontade. Eu não posso ter medo de sentir dor. Eu posso ter medo de mudar o meu modo de pensar, de repente, como todo mundo pensa, me expor ao ridículo, porque eu vou fazer isso, mas eu acho que não pega bem com o rio, não importa, o caminho é teu. Isso a gente pode ter certeza, ninguém pode trilhar o nosso caminho, a não ser nós mesmos. Tudo bem? E o que essa mudança vai proporcionar para você? Tem que proporcionar alguma coisa, não é? Nós somos motivados, temos que ter motivação. Motivação para ter vontade e motivação para mudar. Então, se eu mudo, dentre as inúmeras coisas, é uma mudança de percepção. Não tem nada melhor, eu acho, eu considero, do que eu conseguir ter percepções diferentes das coisas. Olhar as coisas por várias facetas diferentes. Em geral, quando a gente vai analisar algo, a gente olha sempre esse algo num único ângulo, não é? A gente não consegue, não quer, ou não sei o que acontece, sair, olhar esse algo pelo lado, olhar esse algo por cima, olhar esse algo por trás, por baixo, seja lá por que ponto for. Mas a nossa percepção tem que começar a mudar. E a mudança vai me proporcionar isso. A minha mente vai começar a trabalhar diferente. Toda vez que esses grilhões, os apegos nos deixam, a gente consegue voar mais alto e ver as coisas de mundo diferente. Todo mundo deve ter tido uma experiência assim. Um dia você teve um lapso e falou assim, hoje eu vou pensar um pouco diferente e seu mundo se transformou. Você começou a notar as coisas de uma forma diferente. Você começou a perceber que existia inter-relações que você não fazia. Porque você teve uma alteração da consciência. Não é só LSD da alteração de consciência não, que abre as portas da percepção. O seu desejo de querer algo novo também dá uma mudança de percepção, dá uma alteração de consciência. Não sei se fica claro, acredito que sim, que essa alteração de consciência. Mas é você enxergar o mundo de uma forma diferente, enxergar as coisas de uma forma diferente e ter certeza que tudo que acontece é conflito para a sua melhora e não confronto para vencer ou não uma batalha. Agora, essa mudança é uma mudança interna, para depois acontecer o comportamento externo. Não existe mudança contra a promessa do exterior. Essa mudança só vai ocorrer e ser definitiva quando ela acontece no meu interior. Não é eu colocar um tipo de roupa, colocar um tipo de óculos que vai me mudar, não. Eu vou começar a gostar de outro tipo de roupa, outro tipo de comida, de outro tipo de óculos, quando internamente eu mudar. Senão, não. O inconsciente muda para o consciente mudar. Né? A energia muda para a matéria mudar. É uma metamorfose que acontece no invisível para depois se manifestar no visível e no palpável. Isso já foi descrito há muitos anos atrás. Acho que vocês conhecem o Xing ou não conhecem o Xing? Conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar no Xing? São aqueles hexagramas, são linhas e yangs quebradas ou não. O bonito do Xing que eu acredito que tem aquele monte de linha. Quando são linhas quebradas assim, significa receptividade. Quando todas as linhas estão quebradinhas,
Aí eles falam que aparece a primeira energia da manifestação,